Glória a Deus. Amém. Queridos, nós temos uma mensagem pequena para repartir, depois temos a ceia, e hoje nós vamos receber mais de Deus através da oração, amém? Nós vamos pedir depois, no finalzinho, para todos os pastores e pastoras vir aqui na frente, e pastor Cláudio vai nos dirigir uma oração, porque eu tenho certeza que os objetivos de Deus esse ano vão ser alcançados, e a vontade de Deus é a sua vitória, é a minha vitória, amém? A não ser que alguém esteja aqui para proclamar derrota, aí não, né? Veio no lugar errado, no dia errado, na hora errada, ainda está chovendo. Então nós vamos proclamar a vitória do Senhor sobre o nosso ano, que estamos começando, essa é a primeira ceia, né? Depois dessa falta só mais 11 para terminar o ano, é rapidinho, então nós precisamos estar bem antenados, porque eu tenho certeza que Deus quer nos abençoar esse ano. Esse ano é um ano de restituição, esse ano é um ano de vitória, é um ano de bênção na nossa vida, e nós vamos proclamar e declarar essas verdades, porque nós sobrevivemos segundo a misericórdia de Deus, porque Deus tem uma sentença de vida sobre nós, amém? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia com muito esforço em Abacuque capítulo 3, por que esforço? Porque Abacuque não é um livro tão comum assim, mas são apenas 3 capítulos, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19, as crianças podem vir aqui à frente, por favor, aqui, eles já estão aqui, nossa, se eu tivesse um cabelo desse, eu também penteava tudo para trás, legal, já foram? Cadê elas? Vem, gente, vem meninada, vem, alguém está perguntando se aquele negócio ali é de comer, aquela parte de vermelho ali não, mas as uvas e os pães depois, aqui, mas pode deixar ele aqui, tá bom. Olha o outro aqui, gente de Deus, o povo está tudo encabelado aqui. Gostou? Pois é, uma águia. E aí, jovem? Amém. Permitir aqui que a pastora Aninha faça essa oração. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, é tudo para a honra e glória do Senhor. Aqui estão as joias preciosas que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que a palavra de Deus seja ministrada na vida deles, e que a palavra venha de encontro às necessidades, e que os pais continuem em casa, a ministrar, a ensinar as crianças, para que elas cresçam no caminho do Senhor, amém? Vamos levantar as mãos, para a gente estar apresentando as crianças diante do Senhor. Pai, aqui está, Pai, as crianças representando cada família, Pai, Senhor, que o Senhor coloca os seus anjos, a quantidade necessária para estar guardando, Senhor, essas crianças. Que a mente e as emoções delas, Deus, estejam sempre, Pai, atentas ao Senhor, Pai. Que o mover do Senhor seja sobrenatural na vida delas, Deus. Em nome de Jesus. E que a palavra dessa noite, que vai ser ministrada na salinha, Pai, seja uma palavra, Deus, que venha atingir a necessidade delas. E que elas venham fazer um referencial do Senhor no dia a dia da vida delas. E abençoamos cada um que vai estar ministrando também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Abacuque capítulo 3, deu até tempo dos irmãos achar, né? Está entre Gênesis e Apocalipse, né? Como sempre. Verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, amados? Esse é um texto do livro de Abacuque. Depois, se você
topar a parada, você vai ler esse capítulo, aliás, esse livro, né, que são só 3 capítulos, e precisa haver um contexto ali. Aí nós estamos falando dos babilônicos, ou caldeus, que estavam indo contra o povo de Deus. E esse aí é o profeta da ocasião, é o profeta de Deus, que está ouvindo Deus, mas vendo uma situação extremamente precária, complicada, dentro do seu tempo. Então, em todos os tempos, a humanidade sempre passou por crise. Diga a palavra crise. Então, parece que a gente até gosta dessa palavra, né? É crise no casamento, é crise financeira, é crise na saúde, é crise. A gente só não sabe a importância e o poder que uma crise tem para trazer bênçãos do céu sobre nós. Nós ainda não entendemos o poder que existe no fracasso, o poder que existe na manifestação da morte, da cruz. Há um poder sobrenatural. Agora, crise é parte do nosso processo de vida aqui na terra. Quem não quer viver crise, não pode viver na terra, porque esse aqui é um lugar de crise, é um lugar de luta, é um lugar de combate. A terra é um lugar onde há derrotados, mas há também vitoriosos. Nós podemos ser vitoriosos por meio de Cristo, ou podemos tentar construir uma torre que chega até os céus, como fez os homens na antiguidade, em Gênesis capítulo 11. A questão é que sem crise é impossível haver conquistas. Estaríamos lutando contra o quê? Para quê? Mas, para prevalecer sobre as crises da vida, é necessário uma postura. E eu quero que você diga essa palavra, postura. Postura. Você tem postura? Você sabe o que é postura? Não é você se envergar com qualquer vento, não é se sentir abatido todo momento que alguma situação acontece, qualquer notícia que nós ouvimos. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas janeiro é geralmente um mês de tragédias. E a gente ouve uma tragédia, ouve outra, e nós comentamos sobre isso, mas nem sempre nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar sobre aquelas tragédias. O que nós fazemos é lamentação. A gente até parece Jeremias, né? Jeremias fala que queria que a cabeça dele fosse como uma caixa d'água, para ele chorar as misérias de Jerusalém. Sabe, irmãos, há momentos na vida que nós temos que simplesmente ter postura, não importa o vento, não importa a circunstância, não importa a situação, postura, firmeza de propósito, não ceder. A Bíblia diz que o leão não cede em seu caminho. Então essa postura de leão, eu vou enfrentar, eu vou rugir, mas eu vou conquistar. Por quê? Porque eu estou nessa terra para lutar contra alguma coisa, no mínimo o mal, que tenta habitar dentro de nós. Então nós devemos fazer uma reavaliação de alguns setores estruturais da nossa vida, do nosso viver. Você tem que fazer uma avaliação de como é que está a sua vida espiritual. Se você está orando, se você está lendo, se você está jejuando, está procurando a Deus, está buscando a Deus, ou se sua vida virou uma rotina religiosa. Sabe aquela rotina religiosa que é uma ladainha. Eu penso que Deus fica assim, ai meu Deus, ele vem orar de novo. E eu, como Deus, eu tenho que ouvir, tá bom. Aí, cara, fala a mesma coisa, faz a mesma coisa, e sai dali do mesmo jeito que entrou, não tem expectativa de mudança, não tem nada que transforme a pessoa, ela só está jogando palavras no vento, e você pensa assim, mas Deus está ouvindo, porque Deus é Deus, Ele escuta, mas sabe, irmãos, escutar é uma coisa, talvez, ouvir é outra, e Deus precisa ouvir a nossa oração, e nós precisamos orar de verdade, buscar a Deus de verdade, entender que toda a estrutura do nosso ser precisa ser transformada. A primordial, para lá, esse trem também não é de Deus esse negócio, né? É a vida espiritual. Outra coisa importante da nossa vida é a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional. Sabe, irmãos, a maioria das pessoas tem problemas sérios por causa de emoções.
Sabe, elas não conseguem lidar com o passado, elas não conseguem lidar com perspectivas futuras. Elas pensam que um dia, talvez um dia, quem sabe um dia. Mas esse dia nunca chega, e nem vai chegar, porque não é assim que trata o futuro. A gente trata o futuro vivendo a realidade do presente. É assim que você trata o futuro, porque o futuro não existe. O que existe é você, o aqui e o agora. O passado é irretornável, mas à frente de você existe a expectativa e a oportunidade de nós mudarmos o mundo. Mas é loucura? Não, é uma realidade bíblica que nós temos que avançar além das nossas próprias crises. Vida emocional, casamento. Tem gente que meu casamento é uma água. Então hoje você pode colocar vinho nesse casamento. Não demais, não fica meio tonto, né? Mas ponha vinho nesse casamento. Jesus fez um milagre em Caná da Galileia. Em João capítulo 2, ele transformou a água em vinho. Casamentos precisam ser renovados. Homens e mulheres precisam ser renovados. Para algum que está assim, com mais de 80, remoçados. Pensa, gente, comigo, quando Deus chamou Abraão, Abraão falou assim, oi, aquela voz assim de 80 para subir, né, quase 100. Fala, Deus. E Deus fala, não, eu quero te dar um filho, Abraão. O cara tinha que chamar sorriso mesmo, porque é uma piada de Deus, né? Era uma piada do céu. Deus falou assim, a Sara vai ter um filho. E ela caiu na gargalhada dentro da tenda, e o anjo, né, que apareceu, é uma epifania, né, melhor, uma teofania. Então Deus se manifesta a ela e diz, você vai ter um filho. Ela riu. Talvez Deus está prometendo coisas para você aqui hoje, e você tem vontade de ter, mas você fica rindo dentro de você, porque você quase que não acredita mais nisso. Você fala, não, passou do meu tempo, passou, né, acabou, sabe? Eu já cheguei numa idade que, né, como diz alguns, já criei meus filhos, já criei minhas filhas, sabe? Já formei, já graduei, já fiz carreira, agora deixa os meninos trabalhar, né, Cláudio? Deixa os meninos trabalhar. Aí Deus fala assim, não, o meu velho amigo, né? Porque pode ser um velho amigo, um amigo velho, né? Vem aqui, eu vou te dar um filho. Então essa é uma promessa muito louca. Deus tem promessas loucas para nós, porque Deus não é um ser normal, igual a gente, todo concatenado, todo pensado, todo organizado, todo, sabe, não mexe aqui, não pode aquilo ali. Isso é a religião que acaba com a gente. Nós estamos num momento que tem que avaliar a questão da nossa família. Quem é quem dentro de casa? Mulher é marido, a marido é mulher? Quem é que é? Os meninos é que manda? Quem tem autoridade familiar? Quem tem vida profissional, regular, organizada? Quem tem plano de carreira? Porque muitas pessoas não sabem o que quer e vão assim levando a vida. Está mais para Zeca Pagodinho do que crente. Deixa a vida me levar, vai empurrando com a barriga. Sabe? Vida financeira, uma vida às vezes que não é, sabe, a contento de Deus. Não é uma vida que dá prazer, que dá alegria, que te enche os olhos, que te dá ânimo, que te dá vontade de fazer as coisas. Então é muito importante rever essas coisas, porque são essas coisas que produzem severas crises nas nossas vidas. Então é importante lembrarmos que a crise vem, mas a crise vai. Ela não dura para sempre. O mundo passa sempre por crise, está passando por crise agora, e a gente pode até nominar crises na saúde, como a gente tem falado, e em diversos momentos da própria história da humanidade. Mas a pergunta é, o que você faz com a sua crise? Por mais que ela seja coletiva, por mais que todos nós estejamos envolvidos nessa situação, a pergunta é, o que eu faço? O que eu estou fazendo de concreto, de absoluto, que possa reverter a situação de crise em uma situação de bênção, em uma situação favorável? O que você faz? Só de não fazer nada indica uma despreocupação extremamente preocupante. Desculpa a redundância, mas é verdade. Eu pus até uma carinha amarela daquela cara assim.
Tem gente que está despreocupadamente vivendo assim como se, não sei, deixa Deus fazer. Irmão, você quer o quê? Que Deus faça o quê por você? O que você quer mais que Ele faça? Ele já fez tanta coisa. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele fez o sistema solar, Ele fez o homem, Ele fez a mulher, Ele providenciou um plano de redenção por conta do erro desse homem e dessa mulher, e até hoje a gente fica esperando em Deus, quando Deus fica esperando em nós, porque Ele deu autoridade para a gente. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre enfermos, e eles ficarão curados. É uma transferência de graça, uma transferência de unção. Recebe, irmão. Pelo menos ele disse um amém mais infantil, mas é um amém. Amém? Amém. Então vamos falar sobre algumas lições importantes para superarmos ou prevalecermos sobre as crises, baseado no texto de Abacuque. Abacuque também viveu tempos de crise. Crise moral, crise espiritual, crise financeira, sabe? Mas Deus então fez uma coisa especial. Ele levantou os caldeus, ou os babilônicos, com o objetivo de disciplinar a nação de Judá. Naquela época, o povo era dividido entre Israel e Judá. E Judá, como nação, estava desviada de Deus. Começamos a entender por que as crises vêm na nossa vida. Eventualmente estamos desviados dos caminhos de Deus. Você diz, mas eu vou na igreja, isso não tem nada a ver. Não, mas eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, também não tem nada a ver. Mas eu sou bom pai, não tem nada a ver. Eu sou boa esposa, boa mãe, também não tem nada a ver. Eu faço as minhas preces, também não tem nada a ver. Porque o que falta em tudo isso é uma questão postural. É não aceitar a partir de algum momento da sua vida. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, melhor dizendo de Judá, estava buscando a Deus, mesmo assim nada acontecia nesse tempo de Abacuque. Então Deus levantou os próprios babilônicos, os próprios caldeus, como objeto de disciplina para aquela nação. Judá, como nação, estava desviada de Deus, e esse castigo presente na vida deles aconteceu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Agora eu quero que você imagine a humilhação de ser corrigido através do seu próprio inimigo. Pensou? Como que eu posso ser corrigido através do meu próprio inimigo? Pense numa coisa que você odeia. Aí Deus vai lá e fala assim, isso aqui eu vou usar a meu favor, para disciplinar você, para fazer você voltar para mim. Porque já fiz de tudo e você não volta. Já fiz de tudo e você não caminha na minha direção. Já fiz de tudo e você fica com essa ladainha religiosa e não anda com Deus de verdade. Então Deus levanta os caldeus, levanta os babilônicos para entrar na vida de Judá como nação. Então Abacuque começa o seu livro questionando a Deus sobre isso, falando sobre a justiça. Veja aí o capítulo 1, verso 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes a opressão? Parece que ele estava entendendo o que Deus estava fazendo. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Verso 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Como é que isso se identifica com os dias que nós estamos vivendo aqui no Brasil? É óbvio que a gente teria que ter muito mais tempo para falar sobre o tanto de manifestação de injustiça que está acontecendo na nação brasileira. Sobretudo no ano de 2022, esse é um ano extremamente chave para a mudança radical de Deus nessa nação. E nós sabemos que quem detém o poder são os políticos e eles precisam de ajuda de Deus, o máximo e o mais rápido possível. Mas sabe aonde é que está? Nas suas mãos. Vai depender de você, vai depender de cada um de nós.
Eu sei que muitos cristãos têm dito assim: eu não quero me envolver com política, eu sou apolítico. Gente, eu era assim, e era muito, detestava falar em política. Mas quando você lê a Bíblia, quando você lê mesmo a Bíblia, você vê a política ali. Você vê reis, monarcas, governantes, você vê que existe uma questão espiritual sobre as nações, uma questão espiritual sobre cada cidade. Há influências terríveis e muitas vezes desatadas por homens que estão em seus lugares e lugares errados. Homens de Deus deveriam estar ocupando o lugar, uma pessoa qualquer simplesmente entra ali e toma o poder. Toma o poder, porque eles entendem que o poder tem que ser tomado. Não fica você pensando que o inferno não vai se manifestar quando a igreja se levanta. Uma igreja avivada, uma igreja orada, uma igreja que tem ação, uma igreja que ama a Deus de verdade, incomoda, vamos dizer, para chuchu o inferno. Agora uma igreja morna não faz nada. Vamos no culto, que hora começa, que hora termina. Vamos ver se dá tempo de eu pegar o meu jogo de futebol. Tem gente que está na igreja assim, a barriga está roncando, aí já pensando na pizza depois do culto. Cara, concentra, entra em Deus, deixa Deus, como diz um amigo meu, deixa Deus te ministrar, né? Abacuque começa esse livro então, dizendo sobre o estado de perplexidade, devido à maldade não castigada no mundo. Agora, é impressionante a diferença entre o início e o fim desse livro, porque nos primeiros 4 versículos, o Abacuque, esse profeta, ele era oprimido pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Agora você pode falar assim: aqui pastor, eu não tenho problema com isso, eu não me sinto oprimido. Sabe, é tipo aquela pessoa que come farinha, deixa a boca suja e fala assim: não fui eu, cuspindo farinha nos outros. Você tem um negócio absurdo, você falar assim: não, eu estou tudo bem, minha vida está excelente. É uma vida de excelência. No momento desse que nós estamos passando, eu vou te contar. Ou você é doido da cabeça, de pedra, ou você está no céu e a gente não está sabendo. Porque não é uma crise para você, é uma crise para todos. Aqui nos últimos 3 versículos, o profeta não é mais controlado pelas circunstâncias. Por quê? Porque Deus mudou a circunstância? Não. Deus mudou a visão do profeta. E aqui que está o grande segredo, irmãos. O que Deus quer nos corrigir é a visão da vida. Não tem nada a ver com as circunstâncias ao redor, porque eventualmente as coisas não mudam por si mesmas. Nem todo mundo muda para que você se sinta feliz, alegre, satisfeito. Não é assim que a roda anda. Eventualmente a situação difícil, complicada, sabe? E aí você muda a sua visão, muda a sua postura, muda o seu jeito de entender, muda a sua ação. Se você não orava, começa a orar. Se você não lia, começa a ler. Se tem dificuldade para ler, começa a ouvir. E aí você vai tomando uma atitude com relação à sua própria vida. Então você não precisa, não é carente mais de uma direção de outras pessoas, de uma opinião dos outros. Você tem o seu próprio senso crítico das coisas, da própria vida que está vivendo. Senão você sempre estará na mão de alguém. E eu vou me esforçar para que você esteja nas mãos de Deus. Amém? Então Deus vai e muda o conceito, muda a referência para Abacuque. Vamos aprender rapidamente com Abacuque algumas lições importantes para superarmos qualquer crise na vida. Primeira, para prevalecermos em tempos de crise, nós precisamos reconhecer que a crise existe. Fingir que ela não existe não te leva a lugar nenhum. Sabe, tem gente que fala assim: não, isso vai dar tudo certo. Eu gosto dessa frase, porque essa frase é tão desinformada, essa frase é tão possuída, é tão diabólica, mas as pessoas falam toda hora: vai dar tudo certo. Isso não é fé em Deus, isso é destino, isso é o que vier, veio.
O que tiver que ser, será. Pula de um prédio e vai falando isso até chegar no final, para ver o que acontece. Né? Você pula. O que tiver que ser. Foi. Reconhece que existe uma crise no casamento, reconhece que existe uma crise na relação com amigos, com irmãos, reconhece que existe um problema a ser resolvido. Não é você viver confessando a crise, é você reconhecê-la. Em geral, quando nós reconhecemos nossos erros e desvios, nós precisamos nos arrepender. E às vezes, possivelmente é por isso que muita gente não gosta de reconhecer os problemas. Por quê? Porque você terá que ter uma postura diante disso, a partir de não ser mais ignorante ao que está acontecendo. Se tem uma coisa que a gente pensa que nos protege, é a ignorância. Você pode chegar no céu e falar assim: Deus, eu não sabia. Mas o que aconteceu com você? Eu morri de vinho branco. Bebeu demais? Não, eu fui atravessar e tinha um carro vinho. Eu olhei e fui, mas do outro lado vinho branco. E me matou. Tem gente que assim parece que, se eu tiver uma inocência diante de Deus, eu vou ser bem inocente, vou chegar lá e falar assim: ai Senhor, perdão, eu não sabia. Mas você não sabia. Então agora sabe, depois de morto não adianta saber, os mortos não sabem coisa alguma, é isso que a Bíblia diz. Enquanto nós estamos vivos, temos que ter responsabilidade com o nosso corpo físico, emocional e principalmente o nosso corpo espiritual. Que tipo de alimento comemos, que tipo de informação absorvemos, o que isso faz em termos de conceito dentro de nós e aonde isso nos leva efetivamente. Abacuque reconheceu, capítulo 1, verso 3, parte B do versículo diz: a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Isso é só um ponto. Quando eu reconheço o tempo de crise, a primeira coisa é que eu vou planejar melhor a minha vida. Se eu não reconhecer um tempo de crise, eu não estou nem aí com reformular, sabe, os meus pensamentos, os meus conceitos, aquilo que eu vou fazer, em todas as áreas. É preciso, muitas vezes, diante de um arrependimento de Deus, reinventar a própria vida. Essa pandemia foi ótima para isso. Muitas pessoas começaram a ganhar vida de uma outra forma. Por quê? Porque a velha forma não encaixava mais dentro da situação. Segundo, eu vou me fortalecer ainda mais em Cristo. Abre comigo em Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí o texto vai falar sobre cada detalhe da armadura. Tudo tem a ver com postura. Tudo tem a ver com como eu enxergo a vida, como eu enxergo. Se tudo para você é um problema, se tudo é uma dificuldade, se tudo vai te atrapalhar, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas se você olha e diz assim: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército de Deus? Isso aqui, Davi e Golias. Quem é esse cara? Para mim, quanto maior for o gigante, maior vai ser o tombo dele. Engraçado que muitas vezes a gente fala isso, brada, né? Ora sobre isso, mas na hora que vem uma formiguinha, a gente: ai meu Deus, o que eu faço? Desespera. A pessoa desespera com uma situação pequena, simples, sabe? Tem gente que acha que tudo na vida é uma sentença final, não tem jeito, vai ser isso e pronto. Lamentavelmente, muitos, quando vem a crise, sabe o que eles fazem? Se afastam de Deus. Por quê? Porque a crise tem esse poder também de esfriar as relações humanas, as relações com Deus. Irmãos, preste atenção, essa pandemia, ela não veio apenas de Deus como permissão, mas do inferno como propósito, de fazer com que as brasas fiquem longe do braseiro, e fazendo assim, elimina toda a possibilidade de comunhão, de entrelaço, de crescimento, de ajuda mútua. Nós temos que entender que nós somos um retalho social dos mais significantes do Brasil.
Nós temos feito toda a diferença na nossa nação. É possível que a gente acorde para isso e não permitamos uma crise maior do que a que já existe de verdade. Abra os seus olhos e olhe para Jesus. É isso que o texto está dizendo. É importante a gente reconhecer a crise, mas não nos sujeitar a ela, ficar travados como se Deus fosse, inclusive, menor do que essa crise. Sabe, irmãos, ninguém morreu por acidente. Você e eu podemos circunstancialmente até pensar assim, mas cada pessoa que foi embora foi porque Deus é Deus. E Deus acaba tendo propósito em todas as pessoas, e em cada momento, e todos nós teremos nosso momento do encontro com Deus. E eu estou falando da morte, não é o encontro tremendo. Seria maravilhoso se a gente se encontrasse com Deus toda semana, e a gente entendesse melhor o significado da vida, e por que as pressões vêm criando em nós crises necessárias. As crises dão às pessoas a oportunidade de efetuar mudanças na vida, amadurecer a personalidade e aprender a reagir melhor diante das dificuldades. Para que eu preciso de crise? Vou jogar isso fora? Não, deixa para mim, estou acostumado a lidar com crise, estou acostumado a lidar com isso. Por quê? Porque eu sei que é para o meu bem, é para o meu bem. Quando o papai pega o filhinho e fala assim, papai já te avisou. Quantas vezes o papai te avisou? Não ponha a mão aqui, não faça isso, isso é errado, isso prejudica o seu caráter, prejudica a sua personalidade, prejudica o seu futuro. Papai já falou, você não quer ouvir? Papai vai bater. E quando o papai começa a bater, menino esguela, faz aquela cena, abre a boca mais do que tubarão. A gente pensa, vai morrer. Porque tem artista. Mas como tem? Tem artista. Só, queridos, que depois de uma boa surra numa criança, eu estou dizendo surra e não espancamento. Não é violência não, basta de violência. Palmadinhas, você corrige seu filho, o filho se desmancha. O melhor choro é o de arrependimento, porque você sabe que é criança ou adolescente está voltando para o colo do pai. Todo filho que é amado é corrigido, e todo filho corrigido, ele volta com os braços abertos para abraçar o pai, ele volta para o pai. Segundo lugar, para prevalecermos em tempos de crise, declare a palavra, libere palavras de vida. Foi o que Abacuque fez, e você pode ver em capítulo 3, verso 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da minha força, Ele fará com que os meus pés sejam mais velozes que os cervos do campo, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Isso me chama muita atenção, porque ele podia querer andar na altura do outro, né? Você viu uma menina lá que se acidentou e disse que ela caiu da sua própria altura. A gente nunca cai mais, a não ser da própria altura, quebrando o nosso próprio orgulho. Mas aqui é interessante, porque ele está dizendo que Deus vai me exaltar acima das minhas alturas. Deus sabe o andar que nós estamos. E tem pessoas que não entenderam. Deus não quer que você fique vivendo assim, no lugar pequeno, ruim, pouco. Não, Deus é Deus de fartura, Deus é Deus de alegria, Deus é Deus de festa. Fala aleluia! Amém. Você devia falar sem eu pedir para falar. Deus quer te colocar no andar certo. Por que Deus me chamou? Por que Deus me capacitou? Por que Deus me deu essa inteligência? Por que Ele me deu essa capacidade? Por que Ele me deu essa força? Por que Ele me dá a juventude? Por que Ele me dá entendimento? Por que Ele me dá inteligência? Para quê? Porque eu quero ficar muito rico, e sendo rico, eu vou escravizar as outras pessoas, pelo menos através da minha influência. De alguma forma, eu vou ser superior aos outros. Meu querido, Deus tem um andar mais alto ainda para você. Tem um andar mais alto ainda para você. Nós precisamos respirar o ar de cima, sabe, do céu. A Bíblia diz que Deus não é Deus de vales, mas Deus de montes.
Eu sei que Davi diz que ainda que eu ande no vale, mas ele sabia que Deus tinha que descer ao vale para pegar ele. Para quê? Para levá-lo para o monte. Deus é Deus de montes, Deus é Deus de altura, está em 1 Reis, capítulo 20. Abacuque escolhe murmurar ou praguejar, nenhum dos dois. Ele diz: todavia, ainda que não tenha animais no curral, ainda que o pasto esteja seco, ainda que ninguém goste de mim, ainda que as pessoas falem de mim, ainda que não tenha likes nas minhas postagens, outra linguagem, todavia indica que a crise ainda não tinha passado, significa que eu tenho uma postura diante da própria crise, que eu não espero a saúde melhorar para eu ter saúde. Irmãos, sabe o que é a melhor coisa a fazer no momento de crise de saúde? Exercício e dieta, sono, alimento. É hora de mexer. E não ficar assim: ah, Deus, faz alguma coisa, Senhor. Assim, eu te dei braço, perna, e outra, você tem até, como é que chama aquilo lá que conecta? Você tem Wi-Fi. Põe alguém fazendo para te motivar. Mexe. Assim, ah, não, está tão bom aqui, eu vou ficar aqui quietinho até a crise passar. Está parecendo aquele pessoal que fala assim: de vez em quando me dá uma vontade doida de trabalhar. Aí eu corro rápido debaixo de uma árvore, fico quietinho esperando a vontade passar. Parece que as pessoas são assim. O que eu faço na crise? Exercício, alimentação, leitura de livros. Tem pessoas que ficam vendo Netflix o tempo todo. Ok, pode ver alguma coisa ou outra, mas você tem um monte de livro. E você: eu não sei, eu não tenho tempo para isso. E Deus te deu 2 anos, você não fez nada. Então, podia aprender inglês. Aliás, podia aprender português, né? Porque esse é o problema do brasileiro. O povo não sabe falar a sua própria língua. De vez em quando a gente assusta com uns caras igual o Enéas Carneiro. Por quê? Só porque o cara falava a língua dele direitinho, o pessoal fala assim: você fica esnobando. Eu não estou esnobando, isso é dom, isso é talento de quem aprendeu a própria língua. Olha, a confissão precede a possessão. Então, sua confissão marca os limites da sua conquista. Presta atenção nisso, a confissão precede a possessão. Quando eu confesso a Jesus, eu possuo as bênçãos de Jesus. Sabe, tem alguém me diz: não, filho, essa hora não vai dar. Vocês sabem que telefone de pastor é igual de médico, não tem que ficar aberto. E os irmãos ligam na hora do culto. Por que não vem logo no culto para ouvir o que tem que ouvir, né? Liga para o teu filho, ou você. Tem gente que na crise só confessa morte, fracasso, derrota, miséria, problema. Sabe, tipo aquela hiena da Hanna-Barbera: ó vida, ó azar. Sabe, eu não sei se você parou para pensar nisso, mas ultimamente as pessoas respiram notícias ruins, enquanto a palavra evangelho significa boas novas, mas a gente está respirando notícia ruim. O que a CNN vai falar? O que a Jovem Pan vai falar? O que a Bandeirante vai falar? Você viu o que fulano falou? Você viu o que Beltrano falou? E o que Abacuque falou? Aí alguém fala: quem? De que emissora ele é? O povo simplesmente põe a Bíblia como uma categoria de religião e no fim de semana vai buscar Deus, o Deus da religião. Mas quando você começa a entrar em Deus de verdade, o Deus que criou o universo e todas as coisas existentes e não existentes do ponto de vista físico, aí você vai entender que tudo obedece um padrão de Deus para acontecimento. As derrotas, as misérias, as crises, as catástrofes sempre existiram. Agora, você quer um conselho? Um conselho: se afaste das pessoas que liberam palavras de morte. Se afaste de pessoas que proferem palavras de miséria.
pessoas que usam palavras como desgraçado. Não chega perto dessas pessoas, porque isso é destituído da graça, e só tem um Deus que nos dá graça, e é o Senhor. Então é hora da gente simplesmente falar: não quero mais ouvir asneira. E para não ouvir asneira, você vai ter que saber qual canal você vai acessar. O melhor canal é da Bíblia, da leitura, da oração. Não como uma coisa estranha, entojada, que faz a sua mente ficar pequena. Não, mas como se você entendesse. Gente, presta atenção comigo. Estou concluindo a mensagem. Mas imagina, para onde Deus levou João, no final do século. Através de um dos Césares, Domiciano, João é exilado na ilha de Patmos. Ele está ali sozinho. Algumas vezes você vê escrito em Apocalipse, quando João fala assim: o mar já não existe. Sim, por quê? Porque ele está cercado de água. Ele está numa ilha, ele está preso, sabe? Então, é como se tivesse que levantar a cabeça para ver e só via água. Ele poderia lamentar e falar assim: o que vai ser de mim, né? Vivi minha vida, andei com o Messias, ele me ensinou tanta coisa, tantos milagres extraordinários eu vi. Eu mesmo realizei grandes sinais e maravilhas, mas agora eu estou aqui esperando a morte chegar, porque ele já era bem velho. Então Deus fala assim: é assim que você vê a vida? E João: não, eu não vejo a vida assim. Para mim não tem nada melhor do que a prisão. Por quê? Porque o céu rasgou para ele. O céu não rasgou para ele quando ele estava deitado eternamente em berços esplêndidos, né? Ele não estava lá à sombra do mar da luz do céu profundo. Já sou que nem a Vanusa agora, nem lembro mais do hino nacional. Estava lá, nossa, estou de férias. Aí Deus vai falar comigo, vendo as praias, e vendo as crianças afogarem, as mulheres peladas. E eu nas praias, de boa, assim. Não, Deus falou com ele na prisão. Na prisão. Lugar mais improvável de uma manifestação de Deus era em Patmos, a ilha grega, aonde ele não tinha jeito de escapar. Então Deus falou assim: vou te falar uma coisa, e rasga para ele o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Você quer ver um Apocalipse na sua vida? Eu sei que a maioria de nós pensamos que Apocalipse é tragédia. Não, isso é um conceito da religião. Apocalipse significa revelação, e quando Deus descortina o cenário espiritual e mostra para você não apenas o futuro, mas o passado que você nem existia quando aconteceu. João vê tudo isso. João vê tudo isso. E ele começa a escrever às igrejas da Ásia Menor, e ele vai falando o que significava o candeeiro. Jesus no meio da igreja, ele acendendo cada vela, ou cada pessoa, enchendo cada pessoa. Então, sabe, irmãos, se tem um momento que Deus fala conosco, é no quarto secreto. Se tem um momento que Deus ministra o nosso coração, é quando nós estamos longe de opiniões, de conceitos, de conselhos, de gente que não anda com Deus. Provérbios capítulo 12, verso 18, diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio curam. A gente fica pensando assim: como é que cura? Né? Simão o mágico, vendo manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ele falou assim: quanto vocês querem para Deus ter esse poder? Ele falou: não, você não está entendendo. Você tem que ter céu aberto na sua vida para o poder se manifestar. Não tem a ver com preço de dinheiro. A cura brota quando os lábios proferem a verdade, mas essa pessoa é sábia. Não é só inteligente, ela usa a inteligência a favor do reino dos céus. Ela usa a inteligência para a glória de Deus. Então tem gente que ouviu uma palavra negativa nessa pandemia, e sabe o que aconteceu? Travou. Amedrontou, travou, se abalou, né? Pensou em desistir. Eu acabei de ver uma notícia, acho que na Espanha, que agora a comunidade científica, a comunidade no que se refere à saúde, estão
permitindo a eutanásia assistida. Você sabe o que é isso? Você pode se matar se você estiver com uma doença letal, por exemplo, a Covid. Então, 50 pessoas já se mataram. E o que a gente faz com isso? Você fala assim, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Legalização da eutanásia assistida. Legalização do aborto. Legalização das drogas. Legalização da burrice. E legalização da tolice. Legalização da inveja. O mundo vai se matar. Os animais estão fugindo dos homens. Sobretudo quando a gente é jovem. Estou falando isso porque eu sei, eu sou jovem. Pelo menos eu fui. Por que a tolice está no coração do jovem? Porque é difícil um jovem entender a vida. Não deveria ser. Se você abrir bem os olhos, os discípulos de Jesus eram todos moços, novos. Se você olhar para um dos grandes pensantes da Bíblia, não é Jó, é um jovem chamado Eliú, que traz os outros à compreensão do que o Eterno pensava. Há uma força inacreditável no jovem, há uma inteligência tremenda no jovem. Ele precisa parar de achar que eu sou jovem, eu sou, deixado para lá. Não, gente, não. Tem muita gente boa, muita gente esperta, uma cabeça muito boa. Quando você for para a faculdade, chega lá e quebra os conceitos errados, porque você não chega lá despreparado. Não é uma questão de cursinho, é uma questão de vida. É vida ou morte. Você tem que escolher o que você quer como ser humano. Moço, moça, enfrenta por sua fé. Não desista da sua fé. A maioria dos escritores bíblicos eram moços novos, que não temeram diante dos desafios em relação à sua fé. Nunca, jamais tome decisões permanentes em tempos de crises temporárias. A partir de agora eu não vou mais na igreja, porque a pandemia chegou para ficar. Aí a sua cabecinha, que já era pequena, porque tomar uma decisão dessa tem que ter uma abobrinha pequenininha na cabeça, né? Daí a pouco vai ficando mais murcha ainda, e você fica assim, se alimentando como se fosse as vacas no carriçal, sabe? Vaquinha de presépio, que não tem vontade, que não tem pensamento, que não vai lutar contra nada. Vai na tendência, vou na balada. Por quê? Porque lá todo mundo dança, aqui eu sou livre, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quero. Beleza. Você não sabe a tolice que você está fazendo. E a perversidade que está descendo sobre você. Por que não desce o Espírito Santo sobre mim? É uma escolha. É uma escolha. Para prevalecermos no momento de crise. Nunca tire os olhos de Jesus. E se você ainda não vive com os olhos nele, você pode decidir fazer isso a partir de hoje, de agora. Hebreus 2:2 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você nunca vai encontrar uma pessoa que cante mais lindamente do que Jesus, que pregue mais lindamente que Jesus. Você nunca vai encontrar um personagem na história da humanidade que possa fazer uma arranhadinha no que Jesus foi. É ridículo fazer qualquer tipo de comparação. Então, enquanto Abacuque olhava para a crise, ele estava perturbado. Mas quando ele voltou-se com os olhos para Jesus, quando ele olhou para a palavra de Deus, então ele entendeu que aí, ainda assim, o meu temor prevalece, a minha fé prevalece, a minha convicção prevalece. Eu não vou ser derrotado pelas circunstâncias, eu não vou ser iludido pela opinião dos meus amigos, eu não vou ser envolvido nos braços da morte. Eu sei o que eu quero.
Essas pessoas com convicção que geralmente fazem a história acontecer. Infelizmente, muitas pessoas estão afundadas no medo, no pânico, porque elas olham para a crise, sabe? É gente que está travada espiritualmente, emocionalmente, também travada, às vezes no ministério, em família, sabe? Cuidado, queridos, com o que você vê e com o que você ouve. Esse mundo é um mundo de ilusão. Nós sabemos que Deus nunca prometeu que a gente não iria passar por momentos difíceis, por crises difíceis, né? Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E concluindo essa mensagem, o Salmo 91:15 diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Qual que é o propósito de Deus? Gente, pensa a longo prazo. Longo prazo que para nós é longo prazo, mas não é para Deus. Daqui 10 anos, onde você estará? O que estará fazendo? Estará vivo? Daqui 10 anos. E o que são 10 anos? Um sopro. Acabou. Passou. Você pode simplesmente estar pensando, 10 anos se passaram, eu fiz pouca coisa da minha vida, investi em coisas que não têm futuro. Eu não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas tem tanta esquema de pirâmide por aí, que as pessoas investem assim com tudo, depois elas vêm diluir todo o patrimônio que elas investiram, e fica com aquela cara de 10 anos perdido, 15 anos perdido, 20 anos perdido. Tem um lugar que você pode investir, chama Reino de Deus. Se você investir em Deus, nunca, jamais, você ficará frustrado. Não ficará com cara de tacho para o diabo bater. Você nunca perderá, porque você está investindo em Deus. Eu não estou falando para você investir em pessoas apenas. Investir em pessoas é parte do investimento em Deus. Mas invista em Deus por você mesmo. Conhecimento de Deus, entendimento de Deus, propósito em Deus, crescimento em Deus, maturidade em Deus, que a sua personalidade não seja volúvel, mas seja uma personalidade plantada, sabe? Postura. Eu quero orar por você, fique em pé, enquanto a Virgínia chega para esse momento da ceia, e nós teremos um momento especial de oração, após esse momento da ceia. Mas eu espero que Deus traga um impacto tremendo sobre a sua vida. Não é hora da gente ficar, não sei o que eu faço. Cara, parece que teve um AVC, não sabe o que quer. É a hora da gente escolher andar com Deus. Põe a mão no seu coração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. E muitas vezes, a nossa visão está do lado errado. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e aonde ir, mas o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor nos mostra o que devemos fazer. Nós precisamos de coragem para decidir andar com o Senhor, e diante de todas as crises existentes, e as crises intelectuais, as crises emocionais, Senhor, as crises que nós inventamos, que nós fabricamos, que elas sejam vencidas, não apenas por um psicológico, ó Deus, trabalhado, mas principalmente pela visita do Teu Espírito em nós. Visita as nossas vidas nessa noite, Senhor, e traga sobre nós, ó Deus, a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Esse momento é o momento da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, começando o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi, o quê? Traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, que é dado por vós, em outras traduções, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Em outros versículos, Jesus ele fala que se nós não comermos a sua carne e bebermos o seu sangue, nós não somos dignos dele. Então, a palavra mostra claramente, nós tivemos aí o final do ano, Natal, as pessoas comemorando aniversário, de Jesus. Comemorando o menino Jesus. Nós lembramos da morte do nosso Senhor. É isso que ele deixou para a igreja, é isso que ele deixou para nós lembrarmos da sua morte, a finalidade da sua morte, que a velha aliança, olho por olho, dente por dente, Jesus cumpriu essa aliança. Ele pagou o preço do pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado, do meu e do seu. Ele nos tirou lá daquele lugar que a gente estava, perdido, humilhado, sendo com muitas dívidas, unidos. Nós estávamos unidos com o diabo, com o príncipe desse mundo. Mas o Senhor nos resgatou, nos tirou com mão poderosa. E ele fala então: lembra dessa aliança que eu fiz com vocês. Foi aliança de morte. A morte é o maior inimigo do ser humano, o maior inimigo do homem. Mas o nosso Senhor passou pela morte por mim e por você. Ele passou pela morte para que eu e você tenhamos vida. E infelizes são aqueles que acreditam que o Senhor é Deus somente nessa terra. Esse mundo aqui, querido, está destinado ao fogo. A palavra de Deus diz: eu e você somos peregrinos aqui, estamos só de passagem. Deus tem nos dado uma missão, eu tenho uma missão, você tem uma missão, amém? Que é revelarmos de alguma forma esse amor que temos experimentado, essa verdade que não passará, esse pacto de aliança que o Senhor fez comigo, com a humanidade, para aqueles que creem nele. Você crê em Jesus? Amém? Então a vida tem que mudar. Você crê em Jesus? Precisa ter arrependimento, precisa examinar seu coração. Todos os dias temos que examinar o nosso coração. Todos os dias temos que ver: Senhor, essa inveja que está aqui, eu não quero isso. Senhor, essa vaidade exagerada que está aqui, eu não quero isso. Senhor, essa falta de amor que está aqui, eu não quero isso na minha vida. Porque eu estou comendo dessa mesa, essa mesa que nós lembramos da morte. Durval está falando da crise, E eu pensando ali, Jesus, ele passou por crises terríveis. No Getsemane, orando, pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice. Mas ele orava e falava: Senhor, contudo, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E gotas de sangue começaram a sair, do seu corpo. Tamanha dor interior que o nosso Senhor passou. E a palavra fala que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu.
eu e você podemos aprender a obediência simplesmente por rendermos diante de Jesus. E Ele enche o nosso coração, Ele nos ensina, Ele nos conduz, amém? Então eu e você vamos lembrar nessa noite desse sacrifício, quando nós tomarmos esse suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz por nós, que nos purifica de todo o pecado. Amados, não deixe o diabo, não deixe o seu inimigo, o seu adversário falar que você não consegue. Jesus venceu por você. Jesus venceu qualquer tipo de pecado, qualquer, egoísmo, qualquer apego a esse mundo. Eu tenho escrito lá no meu Face, tem esses dias, falando da esposa de Ló, que se tornou uma estátua de sal. O anjo falou para ela: não olha para trás. Ela estava sendo liberta daquela cidade que ia ser destruída com fogo e enxofre. Os anjos estavam ali: corre, já vai acontecer, já está próximo. E o Senhor tem falado com a igreja: está próximo, igreja. A vinda de Jesus está próxima. Há crises, mas eu e você, nós temos esse caminho, temos essa nova aliança que o Senhor tem nos dado, onde nós podemos fazer a diferença nesse mundo e tirar muitos que estão perdidos. Eu e você, com Jesus conosco, o que temos, vamos dar para essa terra, amém? Se você tem um pouquinho, dê esse pouquinho, e você vai fazer muito por aqueles que estão. Se o que você tem é puro, se o que você tem é santo, que a palavra fala: examine o seu coração. Examine o seu coração. Por que você está com tanta vontade de ir naquela festa? Por que você está com tanta vontade de ir para a balada? É o seu coração, você sabe, mas Jesus está me chamando, eu quero fazer parte desse povo alegre, eu quero fazer parte dessa nova aliança, mas seu coração está sendo chamado, está sendo, e você tem um adversário, você tem alguém que veio para te roubar, para te destruir sua fé, destruir sua alegria, destruir a paz que Jesus veio para te dar. Mas Ele veio, passou por tudo, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, amém? Pelos médicos amados, eu estou morta, por Jesus eu estou viva, por Jesus eu estou viva, amém? Aleluia, amém. E amados, esta paz que excede todo o entendimento, que inunda a minha vida, é esta paz que eu desejo para vocês. Eu não quero que vocês tenham medo de morrer. Aquelas pessoas estavam ali no Capitólio, se divertindo, com família. Dói seu coração saber que elas estavam ali tranquilas, aproveitando as coisas que esse mundo dá. Não é errado, mas elas não sabiam que estava tão próximo. Será que elas estavam preparadas para abrir os olhos do outro lado? Jesus veio para nos dar vida. Não tenha medo de viver para Ele. Tenha medo de dizer não para Ele. Porque quando nós dizemos não para Ele, nós estamos perdendo o melhor que existe, que é servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero falar para vocês, eu vejo essas mortes, meu coração dói, eu penso todas essas coisas, porque eu quero vidas rendidas aos pés de Jesus. E eu sei que tem muitas pessoas aqui nesse lugar,
que estão aqui, mas não estão entendendo. Abra seu coração para Jesus. Não deixe que o pecado te embarace. Esse sangue da nova aliança, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agarra nas mãos de Jesus. Agarra na mão dos irmãos. Ontem eu vi aqui vários testemunhos, eu me emocionei várias vezes. Quem não viu, vou falar de novo, vê de novo, porque eu recebi uma declaração de amor. Fiquei muito feliz, recebi da Kelly, obrigada Kelly. A forma que você expressou, encheu meu coração. Porque às vezes as pessoas nos veem como pastora, até fica meio distante. Eu quero que as pessoas me veem como pessoa, como Virgínia mesmo, como irmã em Cristo. Que nós estamos aqui para segurar na mão uns dos outros, amarmos uns aos outros de verdade. Não somente a aliança de Jesus conosco, essa aliança que nos une, que nos fortalece, mas uma aliança inquebrável, que mesmo quando houver divergência, quando houver dificuldade, a gente vai estar lembrando que nós temos uma aliança uns com os outros. E a igreja, aliás, o mundo vai conhecer Jesus pelo amor que nós temos um pelo outro. Não pela diferença de ensino, ou porque um tem um dom, outro tem um dom. Mas o mundo vai conhecer Jesus pelo amor que nós temos um pelo outro. Amém? Então que essa ceia possa nos encher desse amor nessa tarde. Eu estou cheia de amor por vocês. Eu falei, algumas irmãs vieram me abraçar. Posso te abraçar, pastora? Eu falei, pode, porque é aqui que eu me recarrego. É aqui, abraçando, estando com vocês. Então eu estou cheia de amor. Quero que você saia dessa reunião cheio de amor por Jesus e pelo corpo de Jesus. Eu quero lembrar novamente algo que o Senhor me trouxe, uma revelação muito forte. Aquele perfume que foi derramado aos pés de Jesus, que o Senhor falou que aquele momento não seria esquecido, aquela mulher seria lembrada, porque ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus. Quando você ama o irmão, você está quebrando o seu perfume. Quando você ama o seu irmão, mesmo que há diferença, mesmo que há até dificuldade para você entender, de perdoar, quando você ama, você decide amar, estar junto, você está quebrando o seu melhor, porque o irmão é o corpo de Cristo. Aquela mulher teve a oportunidade de quebrar aquele perfume no corpo de Jesus, o corpo dele mesmo, que ele veio como homem. Eu e você temos a oportunidade de quebrar o nosso perfume uns pelos outros, amando de verdade, termos uma aliança de verdade uns com os outros. Amém? Fechem seus olhos então, vamos orar. Pai querido, nós queremos consagrar ao Senhor. Estenda suas mãos aqui para esses elementos. Consagramos ao Senhor esse suco de uva. Consagramos ao Senhor esse pão que simboliza o teu corpo que foi moído na cruz por nós. E nós vamos comer, vamos beber, crendo e acreditando que a sua morte nos deu vida e nos dará vida aqui, vida em abundância, vida após a morte. Não temos que temer nada, porque temos o Senhor na nossa vida. Consagramos a Ti, cada irmão, cada irmã, cada família aqui. Que essa igreja seja uma igreja cada vez mais cheia de amor. Amor uns pelos outros, amor pelos perdidos, amor principalmente pelo Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe nesse momento, ao tomarmos a ceia, cada um, em nome de Jesus. Querida, ainda com seus olhos fechados, examine o seu coração. Se você tem alguém que você não está, que você tem dificuldade de perdoar,
derrama agora o seu perdão. Fala: Pai, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu não quero tomar ceia com esse sentimento. Eu perdoo fulano de tal. Se você está em imoralidade, eu tenho sempre falado isso, porque, amados, não vamos nos enganar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você está em imoralidade, peça perdão ao Senhor. Volte-se para a palavra, peça perdão. Se você está sendo chamado para o mundo, quebra isso. Pede alguém para orar por você, pede ajuda, pede alguém para segurar na sua mão. Nós todos estamos aqui para ajudar um ao outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Senhor, em nome de Jesus, toma nossa vida na sua mão mais uma vez. Purifica-nos com teu sangue, lava-nos, perdoa-nos. Se houver em nós alguma coisa que não te agrada, que o Senhor esteja nos revelando, nos mostrando, porque queremos te agradar, queremos te servir com integridade, com pureza de coração, com certezas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos estão aqui. Como que vai ser servido? Vocês vão até ele?